fontes, isso revela um padrão idêntico nos dois mundos. Faz sentido. Historicamente, a gente viveu sob a ditadura dos guardiões do conhecimento. No mundo do design, isso se traduzia naqueles softwares de altíssima complexidade. Tipo o Illustrator, né? Isso. Um dos artigos contrasta o Adobe Illustrator, que durante décadas foi o padrão absoluto da indústria, com o Canva. E olha, os números por si só já contam uma história de revolução. Nossa, os números são absurdos. Sim. O Illustrator tem cerca de 23 milhões de usuários ativos. O que já é gigantesco, claro. É muita coisa, mas o Canva bateu 125 milhões. E a diferença não é só mercadológica, sabe? É estrutural mesmo. A analogia que me vem à mente lendo isso é que o Illustrator foi desenhado para ser tipo a cabine de comando de um Boeing. Exato. Ele exige um conhecimento prévio muito profundo sobre curvas de Bézier, manipulação de nós, aqueles atalhos obscuros de teclado. É um jargão super técnico. Já o Canva, que ironicamente nasceu da frustração de estudantes australianos tentando diagramar um anuário escolar, ele meio que removeu essa cabine de comando. Ele entrega uma câmera fotográfica que, no modo automático, já resolve a luz e o foco para a pessoa. Perfeito. E é aí que entra aquele paralelo maravilhoso com a educação que as nossas fontes trazem. Sim, essa cabine de comando exclusiva do designer era muito parecida com a estrutura da escola tradicional. Totalmente. Os documentos descrevem o modelo antigo de sala de aula literalmente como o chão de uma fábrica da era industrial. E se a gente for olhar para a história, o modelo prussiano de educação foi desenhado exatamente para isso, né? Criar operários padronizados. A sirene da escola não é uma coincidência. Ela imitava a sirene da fábrica para treinar as crianças a obedecerem horários super rígidos. E a não questionarem a autoridade do professor que ficava lá num tablado elevado, o tal do guardião do conhecimento que a gente falou. Isso, para produzirem respostas idênticas naquelas provas padronizadas. O sistema foi perfeitamente otimizado para não focar no indivíduo, mas na linha de montagem. O professor era só o transmissor do manual de instruções daquela fábrica. Mas o que acontece quando a informação fica livre e as ferramentas perdem as barreiras de entrada? É aí que o jogo muda. Muda muito. As nossas fontes apontam que a figura do professor autoritário meio que colapsa, assim como a exclusividade técnica do designer. E o novo modelo descrito nos materiais pede que o educador assuma um papel totalmente diferente, né? Exato. O papel de um curador, ou, como eles chamam, um arquiteto de sonhos. Num mundo inundado por templates prontos, o valor humano deixa de ser a memorização. Deixa de ser a habilidade técnica de clicar no menu certo do software. O valor passa a ser a empatia, o diálogo e a capacidade de guiar uma mente na direção certa. Mas, olha, me bate uma dúvida aqui. Fiquei bem curioso lendo essas fontes. Pode falar. Se os portões caíram, se agora qualquer pessoa tem acesso a uma plataforma intuitiva e a essas bibliotecas infinitas de conhecimento, a tendência natural não seria, tipo, uma excelência generalizada? Na teoria, sim. Pois é, porque o que os textos sobre design relatam é que, na verdade, a facilidade das ferramentas muitas vezes expõe a falta de uma fundação sólida. A base invisível. Eles dão um exemplo muito prático disso. Aquele erro amador de começar um projeto criando um arquivo minúsculo, o clássico formato de 500 por 500 pixels. Ah, sim. Isso acontece porque a democratização da ferramenta não democratiza automaticamente a compreensão de como as coisas funcionam por trás da tela, sabe? Faz todo sentido. Quando alguém escolhe um formato de 500 pixels, a pessoa está pensando só no tamanho aparente da imagem ali no celular. Não pensa no futuro daquele design. Exato. Mas o profissional, como os textos destacam bem, começa sempre pensando na resolução física, num formato de impressão tipo um A4. É basicamente a diferença entre desenhar um olho incrivelmente detalhado num post-it e depois tentar colocar isso num outdoor gigante. Nossa, ótima analogia. Se a gente pegar esse post-it e colocar no microscópio para tentar esticar a imagem, não vamos ver mais detalhes do olho. A gente vai ver as fibras do papel. E no mundo digital, essas fibras são os pixels estourados. É o que as fontes chamam de bitmap. A imagem é literalmente um mosaico formado por pequenos quadradinhos de cores.
Se esticar o mosaico, os quadrados ficam gigantes. Uhum. É por isso que os materiais batem tanto na tecla de que logos e elementos estruturais devem ser construídos como vetores. Sim, a matemática por trás do vetor é brilhante, né? Demais. Porque em vez de salvar os quadrados coloridos, o arquivo salva coordenadas e equações matemáticas. Exato. Então, se eu digo que tem uma linha conectando o ponto A ao ponto B, não importa se esses pontos estão a 1 centímetro ou a 1 quilômetro de distância. O computador recalcula a linha na hora e ela fica infinitamente nítida. E a necessidade dessa fundação vai ainda mais longe quando a gente tira o design da tela e leva para o mundo físico. Com certeza. Os documentos trazem uma discussão bem profunda sobre os sistemas de cores RGB e CMY, que são tipo lições de física aplicada. Sim, o nosso cérebro se acostumou muito com o mundo digital das telas, que usa o sistema RGB, né? Uhum. Esse sistema cria imagens emitindo luz. E a analogia que as fontes usam é fantástica. A do vitral. Essa mesma. É como olhar para um vitral de uma igreja com o sol batendo por trás. As cores brilham intensamente e se você somar todas elas, a luz vermelha, verde e azul, o resultado é a luz branca pura. Porque é um sistema aditivo. Exatamente. E quando a gente vai para a impressão em papel, que é o tal do sistema CMYK, a regra vira completamente de cabeça para baixo. Totalmente. Porque o papel não emite luz. Ele reflete a luz do ambiente. Então, o sistema CMY, que usa ciano, magenta, amarelo e preto, é subtrativo. É como uma pintura física, então. Isso, a tinta absorve, ou seja, ela subtrai certas frequências de luz. Se a gente misturar todas essas tintas, não ganha luz branca. Ganha um borrão escuro gigante. Pois é, que é a ausência de luz refletida. É por isso que uma arte que parecia super vibrante no monitor pode sair completamente opaca na gráfica. E quem não domina essa transição da física da luz para a química da tinta acaba fracassando, não importa quão incrível seja o template que usou. Nem um pouco. E isso nos leva direto para um conceito prático muito interessante que apareceu nesse bloco, que é a sangria. Ah, a sangria. Olha, esse termo soava quase cirúrgico para mim no começo. Mas o conceito resolve um problema que a tela do computador mascara muito bem. Uhum. A tela é perfeita, né? Exato. No software, as bordas do design são matematicamente perfeitas. Mas na gráfica, no mundo real, folhas de papel são cortadas por lâminas físicas pesadíssimas. Guilhotinas industriais que cortam milhares de folhas de uma vez. E a física dita que vai haver variação. Não tem jeito. A guilhotina vibra, o papel escorrega frações de milímetro. Sim, sempre dá uma mexidinha. Então, se o design termina exatamente na borda matemática, qualquer erro minúsculo da lâmina vai deixar uma margem branca horrível no papel impresso. Estraga o trabalho todo. A sangria é literalmente você sangrar a imagem para fora da borda. Estender a cor além daquele limite de corte. Assim, o erro físico da guilhotina é absorvido por essa margem extra de tinta. Exatamente. E o que conecta tudo isso de volta à nossa discussão sobre educação e mentalidade é uma palavra que surgiu nas fontes de um jeito bem surpreendente. Qual? Shoshin. É um termo do Zen budismo que significa mente de principiante. Ah, eu adorei essa parte. Sim, aplicar o Shoshin significa olhar para um problema livre de preconceitos, sabe? Livre daquela arrogância de achar que a gente já sabe como funciona. O perigo do sempre foi feito assim. Precisamente. No contexto do design, ter a mente de principiante é não aceitar as imposições iniciais daquela tela em branco. É não ficar arrastando elementos de forma intuitiva, né? Isso. É estruturar tudo através de grades e esqueletos invisíveis, porque o cérebro humano decodifica o alinhamento como algo seguro e muito mais profissional. E no contexto da educação? Aí o Shoshin é o professor que entra na sala de aula e recusa aquele modelo da fábrica. Ele recusa a ideia de que os alunos são receptáculos vazios esperando pela transferência de informações em massa. Ele recomeça questionando qual é a real necessidade de quem está ali aprendendo hoje. Perfeito. Mas olha, e aqui é que a coisa fica realmente interessante. Eu vou jogar uma pedra nessa tranquilidade toda. Opa, lá vem. Se a gente pegar esse conhecimento de fundação, usar vetores,
Entender grades, aplicar alinhamentos e somar isso ao fato de que milhões de pessoas agora usam as mesmíssimas ferramentas democratizadas. Ferramentas como Canva, bancos de imagens gratuitos. Exatamente. Todo mundo usando as mesmas formas geométricas. A internet não vai acabar virando uma gigantesca sopa genérica. Um mar de designs competentes, porém absolutamente idênticos e sem alma. É um bom ponto. Porque a fonte inclusive alerta que não se pode sequer registrar a marca de um template pronto. Então, como a originalidade sobrevive quando todo mundo tem acesso à mesma caixa de Lego? Se conectarmos isso com um cenário maior, a resposta que os materiais oferecem é genial, exatamente por usar essa sua analogia da caixa de Lego. Sério? Sim. O problema não são as peças serem básicas, o problema é a falta de curadoria humana. Entendi. Quando as fontes falam que a gente não pode registrar um ícone genérico do Canva como uma marca legal, elas não estão dizendo para abandonar a plataforma. Elas estão ensinando a desconstruir. Eles dão aquele exemplo da loja, né? A Casa Shop. Exatamente. A marca não foi criada caçando um template mágico e complexo. Foi usando a geometria básica, um triângulo empilhado sobre um quadrado simples, forma uma casa. E aí a intersecção sutil de um cifrão traz o elemento de compra para o logo. Viu? Fica perfeitamente registrável e original. A originalidade não mora na complexidade de uma forma isolada. Ela mora na intenção. E principalmente na consistência visual. Seria o papel do diretor de cena. Isso. Quem constrói a marca atua como um diretor num site de filmagem. Você pode ter os mesmos atores, que seriam as formas geométricas ou as tipografias. Mas a forma como se controla a iluminação, a paleta de cores, o peso das linhas, é que conta a sua história. Exato. Se você decide que sua marca usa traços grossos e cantos arredondados, todo e qualquer elemento visual que entrar nesse palco tem que respeitar essa regra. É a consistência narrativa que constrói uma identidade forte, muito mais do que a extravagância de um design cheio de efeitos especiais. Com certeza. E mesmo dentro dessas ferramentas acessíveis, os textos revelam uma prática que eu achei fantástica, que é a arte da gambiarra digital. Ah, a famosa gambiarra brasileira, mas aplicada na nuvem. Sim, e eu não digo gambiarra como algo mal feito, mas como uma engenhosidade quase hacker para driblar as limitações que a própria inteligência artificial nos impõe hoje em dia. Porque ela tem muitas limitações. Uma das transcrições descreve uma situação em que o usuário precisava adaptar um pôster de cinema, que era hipervertical, para uma caneca, que é um formato panorâmico, totalmente horizontal. Um pesadelo de proporção. A solução inicial foi mandar a inteligência artificial, através do que eles chamam de expansão mágica, preencher o fundo. O que, teoricamente, é um milagre moderno, né? Teoricamente. Porque a IA não entende o mundo real. Ela não sabe o que é a anatomia humana ou a física da luz. Ela é um modelo matemático tentando prever probabilisticamente qual pixel deveria ficar ao lado de qual pixel. Baseado em bilhões de imagens que ela processou. Exato. Então, o texto relata que a IA frequentemente alucina. Ela tentou expandir o pôster e gerou mãos com 6 dedos, um personagem com 2 narizes. Nossa. E umas distorções grotescas no cenário porque, estatisticamente, aqueles pixels pareciam fazer sentido para a máquina, mesmo sendo absurdos para os nossos olhos. E é aí que entra o hacker humano que você mencionou. Pois é. Porque a reação do usuário comum seria desistir e culpar a ferramenta. Mas a mentalidade do Xoxin, essa mente curadora, olha para a anomalia gerada pela IA e diz como eu resolvo esse quebra-cabeça. E a solução apresentada nos materiais é usar sobreposições de forma estratégica. Usa-se a ferramenta da borracha para deletar a aberração anatômica que a IA criou e, para esconder a emenda mal feita do fundo expandido, adicionam-se filtros de degradê. Nuvens de poeira ou elementos de sombra pesada por cima do corte. É o humano usando a máquina para fazer o trabalho braçal de gerar contexto. E, em seguida, usando a própria intencionalidade para camuflar os defeitos da máquina. Isso me faz pensar numa outra questão muito mais profunda, sabe? Sobre escala. Como assim? Então, o que tudo isso significa? Tem uma técnica detalhada nos documentos que ensina a usar uma planilha com dezenas de frases, conectar isso com um design base e com um único clique gerar 68 publicações totalmente diferentes para as redes sociais. Tudo automatizado pela IA. Isso.
Mas se a gente voltar para a nossa crítica à escola do século XIX, essa automação desenfreada, onde apertamos um botão e geramos dezenas de conteúdos padronizados em massa, não é exatamente a linha de montagem industrial operando sobre uma nova roupagem? É uma provocação excelente. Nós não estamos apenas transferindo o chão de fábrica físico para a nuvem. Isso levanta uma questão muito importante e as nossas fontes não fogem dessa contradição de jeito nenhum. A tecnologia de automação